Deus tem 3 características, e talvez as suas principais, que definem todo o seu poder. O Senhor é onipresente. Em outras palavras, Ele está em todos os lugares, em todos, em absolutamente todos. Não existe nada em oculto aos olhos do Senhor, não existem lugares que o Senhor não possa estar, Ele está em todos os lugares. O Senhor é onisciente, em outras palavras, Ele sabe de tudo, Ele conhece o pensamento de todos, Ele sabe tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer. E o Senhor é onipotente. Ele tem poder para fazer tudo. Tudo se submete à sua palavra, tudo se submete à sua vontade. Se Ele quer, acontece. Se Ele não quer, não acontece. Agora pegue essas 3 características e leve para a sua vida, para aquilo que você está enfrentando, para aquilo que você está passando. Todos nós somos sujeitos a imprevistos, a problemas. Como a palavra sugere, imprevistos, imprevisíveis. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que os imprevistos vão chegar. Lutas. Não tem como nós falarmos de uma vida de vitória, sem nós falarmos de uma vida de lutas. Porque para que nós possamos vencer algum tipo de batalha, nós precisamos enfrentar, nós precisamos lutar. Fugir de lutas, fugir de batalhas, significa fugir da prosperidade, fugir da cura, fugir da vida plena, fugir de todas as materializações dos seus sonhos e projetos. Se nós pegarmos a Bíblia do início ao fim, todos os grandes homens e mulheres tiveram lutas a travar. Se nós pegarmos Jericó, que é uma passagem que eu gosto muito. Jericó eram muralhas consideradas impenetráveis, muralhas que não tinham como atravessar, muralhas invencíveis, indestrutíveis. Agora pegue algo na sua vida que parece uma Jericó. Uma situação que parece ser impossível de ser vencida, uma situação que parece que da forma que ela está lá, ela vai ficar lá e ela nunca vai cair por terra. Se o Senhor é onipresente, se Ele está em todos os lugares e Ele pode absolutamente tudo, comece a olhar a sua vida pelo seguinte ponto de vista. A minha Jericó está lá? Sim? Sim. Mas repita comigo, o meu Deus também está. Se nós pegarmos a história de Davi contra Golias, Golias, um inimigo grande, altamente treinado e preparado, aos olhos de todos aqueles homens, impossível de ser vencido. Golias estava lá, mas repita comigo, o meu Deus também estava. Se nós pegarmos Ezequiel, no vale de ossos secos, o Senhor mesmo o conduziu para um lugar. Quando ele olhava para todos os lugares, para todos os lados, era morte, eram ossos, ossos secos, era morte, não existia um pingo de vida naquele lugar, mas foi o Senhor que o levou. Em muitos momentos, o Senhor nos leva para lugares, onde os lugares ainda não estão prontos, mas por intermédio do nosso posicionamento, por intermédio das nossas ações, das nossas escolhas, por intermédio das nossas atitudes, nós vamos completar essa obra. O vale era seco? O vale estava morto? Sim. Mas repita comigo, o meu Deus também estava naquele vale. Agora pegue todos os seus problemas, todas as suas lutas, sejam problemas financeiros, dívidas, perseguições dentro da sua empresa, dificuldades em crescer, em progredir. Pegue todas as suas lutas, desde problemas de saúde, problemas familiares, problemas conjugais, problemas com filhos, todos os problemas. O problema está lá e o meu Deus também está.
Então não tem margem para a derrota, não tem margem para a vergonha, não tem margem para a humilhação. Por isso, todos aqueles que crerem, se vocês pedirem em oração, vocês irão viver absolutamente tudo. Só que algumas fichas precisam cair. Quando a ficha não cai, alguma coisa na sua vida vai cair. Não somente cair, mas desmoronar. Muitos ficam buscando demais em pessoas, em lugares, a responsabilidade pelos resultados da própria vida. Mas qual que é a principal ficha que precisa cair? Repita comigo: a responsabilidade é toda minha. Por que a responsabilidade é toda nossa? Porque mesmo que acontecimentos específicos não sejam causados por nós, mesmo que os imprevistos que cheguem não sejam causados por nós, se nós vamos continuar naquela condição, com aquele problema, com aquela responsabilidade, com aquela circunstância complicada, aí depende do nosso posicionamento. E a Bíblia nos assegura constantemente que tudo, absolutamente tudo que nós fizermos são plantios em nossas vidas. Então tudo que nós vivemos, repita comigo, tudo é passageiro. Porque se nós mudarmos o nosso plantio, automaticamente nós vamos mudar a nossa colheita. E existem alguns padrões que nós precisamos entender. Se o problema não está fora, se o problema não está em pessoas, se o problema não está em lugares, se o problema não está nas circunstâncias, onde está o problema? Onde que nós temos que procurar? Nós temos que procurar na obediência. Porque não existe uma hora eu obedeço, outra hora eu desobedeço. Não existe obediência parcial. Ou você obedece, ou você não obedece. Nós temos que procurar no temor. Nós temos que procurar na renúncia. Nós temos que procurar na capacidade de sacrificar. Nós temos que procurar na coragem, na ousadia, ou na ausência deles, no medo, na incredulidade. São nesses lugares que nós temos que procurar. E o que muitos não conseguem compreender, existe uma passagem que diz assim: se um amigo te chamar para caminhar 1 milha, caminhe outra, caminhe 2. Existem momentos de nossas vidas que nós temos que intensificar. E o que as pessoas, na grande parte, costumam fazer? Elas trocam milhas, elas não caminham 1 milha a mais. Elas fazem uma coisa, mas elas deixam de fazer para fazer outra. Existem momentos que Deus está requerendo que você faça isso, mas que também você faça isso, que também você faça isso. Se nós pegarmos, por exemplo, abrir um grande portal na semana passada, nas orações da meia-noite. É sacrificante? Demais. Mas é 1 milha a mais que nós estamos caminhando. Só que tem pessoas deixando de fazer outras coisas para poder estar neste lugar. Quando na verdade nós temos que fazer essas com Deus sem omitir aquelas. Porque o que nos leva para mais é se nós fizermos mais. Porque se em quantidade nós estivermos fazendo o mesmo, nós vamos viver exatamente o mesmo. Então se nós temos determinados hábitos já estabelecidos com Deus, não é para nós pararmos com esse hábito para começar um novo. Não, Deus quer que você mantenha aquilo que já te trouxe esses resultados, mas que você faça mais para que você receba novos resultados. Então, no final de contas, todas as nossas mudanças começam aqui dentro. Todas as nossas primeiras guerras começam aqui dentro. Todas as batalhas que o Senhor já diz que nós vamos enfrentar, começam aqui dentro. E se nós não vencermos aqui dentro, se eu não venço, repita comigo, se eu não venço a mim mesmo, eu não venço na vida. Porque todas as batalhas são batalhas internas, batalhas de fé. Se você ajusta a fé, você ajusta absolutamente tudo. Mas eu não me sinto capaz, eu não tenho recursos, eu não tenho inteligência, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Em uma determinada oportunidade, o Senhor disse assim para Gideão: vai com a força que você tem. Então, como que funciona na vida espiritual, no mundo lá fora? Eu vou com o que eu tenho e Deus completa com a unção.
É exatamente isso. Por isso, não pode nos faltar bravura, ousadia, coragem, perseverança, não pode faltar absolutamente nada. Porque se nos falta algo, mas nós vamos, e Deus completa, se nós temos um inimigo a vencer, mas nós sabemos que o Senhor está lá, já onde tem o problema, o Senhor está lá, naquele lugar, só esperando nós darmos condições para que o Senhor realize uma grande obra. Então não pode nos faltar ousadia. Nós temos que ter coragem de dar os passos, nós temos que ter a coragem de sair do barco, nós temos que ter coragem de enfrentar os nossos maiores medos, as nossas maiores inseguranças, nós temos que ter coragem de enfrentar absolutamente tudo. Eu me lembro em uma fase na minha vida, onde eu era carregado de frustração, de verdade. Se vocês estiverem passando por esse período, ou vocês da transmissão, eu sei o quanto frustração é ruim. Eu sei o quanto ela te mina. Eu sei o que é aquele sentimento. Eu nem fazia muito, mas na cabeça a gente acha que faz. Você está fazendo, parece que você está dando o seu melhor, mas na verdade você não está. E os resultados, nada está acontecendo, está travado, não está fluindo. Eu sei como que é esse sentimento. Eu sei o que é viver essa vida. Mas o Senhor está dizendo, vai, em frente, batalhe, coragem, ousadia, porque Deus financia todos os ousados, todos os corajosos. Não deixe que o medo te domine, não deixe que a insegurança te domine. Durante essa fase de frustração, desse sentimento negativo, eu ouvi o seguinte conselho da minha mãe, e eu nunca mais esqueci, e eu já usei esse conselho com inúmeras pessoas, e essas pessoas tiveram resultados. Você quer crescer, mas você não sabe como. Você quer avançar e não sabe qual é o caminho. Você quer sair do lugar onde você está para ir para um lugar muito maior, muito melhor, e você não sabe por onde? Comece fazendo aquilo que você tem medo, aquilo que você não gosta e aquilo que você não tem o hábito de fazer. Se você começar por essas três circunstâncias, a sua vida automaticamente começa a caminhar. Por quê? Você começa a fazer aquilo que você nunca fez. E automaticamente você começa a viver aquilo que você ainda não viveu. Olha o que diz em Salmo 27, versículo 13. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Essas palavras foram ditas por Davi. Por que ele não pereceu? Porque ele creu que ele iria vencer. Por que ele não foi derrotado? Porque ele acreditou que aquela batalha era uma batalha vencida. Por que ele não foi humilhado? Por que ele não foi envergonhado? Porque quando o Senhor falava com ele, quando ele ouvia as palavras do Senhor, quando ele orava, quando ele se posicionava, ele tinha dentro do seu coração que iria dar certo. Existe uma passagem que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos traduzir ela para uma colocação mais normal, mais informal. Sem crer, se você puder anotar, sem crer é impossível agradar a Deus. Se você não crer, você vai perecer. Se você não acreditar, você será humilhado. Se você não confiar em Deus, você não vai viver o melhor dessa terra. Pereceria sem dúvida. Então ele tinha isso dentro do coração dele. Se eu não acreditasse, nada daria certo. Se eu não acreditasse, eu já teria morrido antes da hora. Agora leve isso para a sua vida, para o seu pessoal. Quais são as batalhas que você precisa enfrentar? Você precisa crer que você venceu. Você precisa acreditar que você... Não é que você vai vencer. Repita comigo, eu já venci. Porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, se no mundo espiritual você já venceu, é só questão de tempo para que aqui fora, o espiritual se materialize aqui fora. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo, em outra tradução diz fraco, em outra tradução ainda diz vacilante, no dia da angústia a tua força será pequena. Existem dias e dias, e existem aqueles dias que nós chamamos de o dia mau. São nesses dias, o dia chamado mau,
que nós somos roubados, envergonhados, humilhados. Como muitos não andam preparados, na vida não é se preparar, é já andar preparado. Porque se nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos que estar prontos para qualquer coisa. Existe uma passagem ainda que diz: prepare a sua mente para a ação. Por que prepare a sua mente para a ação? Porque o corpo responde à mente. Então, se a mente está pronta para agir, o corpo vai agir. Se a mente está pronta para lutar, o seu corpo vai lutar. Se a tua mente está pronta para perseverar, o seu corpo vai perseverar. E como muitos não estão prontos no dia da batalha, estão fracos, acuados, estão desanimados, sem energia, não acreditam, não creem, são nesses dias que a grande maioria das pessoas, se não todas, são roubadas. Ah, mas eu não me sinto bem, eu não estou forte, eu estou fraco. O que a Bíblia nos alerta sobre isso? Diga o fraco, o quê? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o desanimado, eu sou animado. Diga aquele que está angustiado, diga eu estou bem. A nossa vida responde aos nossos comandos. Se você der comandos de fé, fizer declarações de fé, pensamentos de fé, é exatamente isso que você vai viver aqui fora. E algo que você tem que ter dentro de você, que é o que tinha dentro de Davi, e por isso ele era tão honrado. Salmo 112, versículo 6. Repita comigo: o justo, vamos juntos, o justo jamais será abalado. Então diga isso para você sem cessar. Você é justo? Você é justa? Você é um homem, uma mulher de Deus? Se você estiver passando por batalhas, por dificuldades, diga isso: o justo jamais será abalado, o justo jamais será abalado, o justo jamais será abalado, eu nunca serei abalado, o meu casamento nunca será abalado, a minha empresa nunca será abalada, o meu financeiro nunca será abalado, a minha saúde nunca será abalada. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Nós lembramos de pessoas pelos feitos que elas tiveram, ou por como elas agiram, ou pelo tipo de pessoa que elas eram. Existem pessoas que quando nós falamos dela, muitos já têm características já determinadas para ela. Ah, é a fulana, a medrosa, fulana, instável emocionalmente. Não, os justos serão lembrados como aqueles que venceram, aqueles que batalharam, aqueles que perseveraram, aqueles que em algum momento estiveram por baixo, mas depois que o Senhor levantou, eles jamais caíram. Pelo que você lembra de Davi? Qual que é a lembrança que tem quando o nome Davi é dito para vocês? O homem que venceu Golias? Um grande rei? Um grande general? Agora, mais uma vez, tire Davi da história e coloque você. Quem é a Agnes? Quem é a dona Nadir? Quem são todos vocês? Repita comigo: nós somos aqueles que enfrentaram e venceram todas as batalhas. É por isso que nós temos que ser lembrados. Pelas nossas atitudes corretas, pela nossa ousadia e pela nossa perseverança. Por outro lado, se eu falar de Saul, pelo que você recorda de Saul? Que palavras que vem à sua mente? Invejoso? Covarde? Inseguro? Ele não tem medo de receber más notícias. Quem? O justo. Ele não tem medo de receber más notícias. Nós não temos controle sobre elas, mas nós sabemos que em algum momento pode chegar. Mas ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé, repita comigo, é forte. Por quê? O que está escrito? Qual é o tipo de fé que você tem? Uma fé fraca ou uma fé forte? Muitos dizem: eu tenho a minha fé, eu tenho a minha forma de buscar, eu tenho o meu modo de fazer, eu tenho o meu padrão de comportamento, eu sei como eu faço. Muitos dizem: eu tenho a minha fé, mas nem todo tipo de fé tem trazido resultados. Nós temos que trabalhar para termos uma fé forte. Repita comigo: fé forte
casa forte, casamento forte, empresa forte, negócio forte, saúde forte. Tudo começa na fé. Olha como está em outra tradução. Não teme más notícias. Confia, repita comigo, plenamente no cuidado do Senhor. Muitos dizem, eu confio em Deus. Deus é meu tudo. Mas é só chegar uma má notícia. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E desanimam, e choram, e se prostram. Não, o problema não pode interferir no que você faz. Não são as circunstâncias que mudam quem você é. Você que muda as suas circunstâncias. Então não se prostre, não se entregue. Não entregue aquilo que é teu, porque o que é teu Deus te deu e ninguém pode tirar. O seu coração está seguro e nada temerá. Repita comigo, no final, vamos juntos, no final, verá a derrota dos seus adversários. Por quê? Por conta da convicção, por conta da coragem, por conta da ousadia, por conta da sua fé. É por isso que não tem medo, porque sabe de onde vem o seu auxílio, até ver que os seus inimigos serão derrotados. De onde que vem seu auxílio? Para cada problema que nós enfrentamos, vem uma pergunta acompanhada. Quando é que isso vai acontecer? Quando isso vai dar certo? Em que momento da minha vida o que não é comum vai se tornar comum? Quando eu vou conseguir pagar as dívidas? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que em algum momento a minha vida vai caminhar? E a resposta para todas as perguntas sempre é e sempre será, repita comigo, Deus. Só que Deus não trabalha sozinho. Essa é a continuação da resposta. Primeira resposta, Deus, ponto final. Porém, vírgula, Deus não trabalha sozinho. Atos 13, 22. Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele. Encontrei em Davi o filho de Jessé. Repita comigo, o tipo de pessoa que eu quero. Quais são os tipos de pessoa que o Senhor está procurando? Qual que é o padrão de pessoa, de ser humano que o Senhor está procurando? Quais são as pessoas que o Senhor está buscando para viver coisas extraordinárias, para ocupar as principais posições? As pessoas de fé, as pessoas de ousadia, as pessoas de coragem, as pessoas que se posicionam independente do inimigo. Tem um Golias lá, quem que o Senhor quer usar para dar vitória para aquele povo? Ele quer aquele que não tem medo, custe o que custar, está lá, independente das circunstâncias, está lá. E sabe qual que é a grande prova disso? Que ele tirou um covarde para colocar um corajoso no lugar. Ele tirou um inseguro, que era Saul, para colocar um homem corajoso. O tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. As vontades de Deus, o maior desejo de Deus, isso é muito individual para cada um. O final é o mesmo, é vida plena, alcançar salvação. Só que uma coisa que o Senhor tem em comum para com todos, isso não vai mudar. O Senhor não deseja que você fique na zona de conforto. O Senhor não aceita, Ele não deseja, Ele não quer que nós sejamos covardes, omissos. Não, muito pelo contrário. Olha o que está escrito, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Deus quer homens e mulheres que se posicionem, que enfrentem, para que por intermédio dessas pessoas, a glória dele venha se manifestar. Porque Deus só pode operar por intermédio dos corajosos. Os covardes não prosperam, os covardes não vencem, os covardes não avançam, somente os corajosos. 1 Crônicas 12, versículo 8. Para quem não se recorda, em uma determinada fase, momento da vida de Davi, Saul, por conta da inveja que ele tinha sobre Davi, ele começou a perseguir Davi. Ele queria tirar a vida de Davi. Ele queria a qualquer custo, a começar pelas canções,
Quando começaram a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, isso mexeu demais com ele. Isso que Davi sempre o serviu, Davi sempre o honrou, mas por conta dos aplausos que Davi recebia, ele se incomodava. E ele começou a sair, ele foi em busca de Davi para tentar tirar a sua própria vida. Só que Saul, o problema estava lá, só que Deus também estava. E todos os dias o Senhor acrescentava milhares, centenas, dezenas de homens com um único propósito: favorecer Davi, de dar vitórias, de honrar Davi. E olha o que está escrito: da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros, corajosos, repita comigo, prontos para o combate. Eu continuo. E sabiam lutar com um escudo e com lança. Então eram homens que sabiam se defender no momento de dificuldade e sabiam atacar no momento que eles precisavam ser ousados. Então o Senhor não está procurando o tipo de pessoa assim aleatória. Não, Ele está procurando pessoas que saibam lutar, pessoas que saibam se defender, pessoas que saibam lidar com qualquer coisa. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. 1 Crônicas 12, agora o 14 e o 15. Todos esses de Gade eram chefes de exército. Em outras palavras, eram líderes. Não eram homens normais, eram líderes. O menor valia por 100. E repita comigo, e o maior enfrentava 1000. Parece loucura, né? Parece doideira pura. Só que é aí que está. Deus nos envia, nós vamos com aquilo que nós temos, e Ele completa com a unção. Se nós pegarmos Sansão sozinho matou 1000 homens. Sansão, talvez ele não tivesse energia para enfrentar todos os 1000 homens. Mas o Senhor veio e... Talvez Sansão, naturalmente, ele não teria força para enfrentar 1000 homens. Mas o Senhor veio e... Ele não teria talvez a habilidade necessária para lutar aqui, para vencer ali, para vencer e tal. Ele não tinha. Mas o Senhor completou com a unção. Agora pegue isso, leve para o seu dia a dia. Talvez você não tenha a força necessária para vencer as lutas que te acompanham. Mas o Senhor vem e... Talvez você não tenha a visão exata do que você precisa fazer. Mas o Senhor vem e acrescenta. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de Elias e de Eliseu, ambos abriram o Jordão para que eles pudessem atravessar. Eles atravessaram em terra seca. Os gaditas não. Eles tiveram que ir a nado. Tiveram que ir a nado, porque o rio estava transbordando. Então era água para todos os lados. Agora pegue a sua vida transbordando de problemas. Você tem que ter a força. Ah, mas eu não tenho. Aí que entra Deus. E você vai atravessando, e a nado, mesmo depois de tanto esforço, esses homens tinham energia para colocar em fuga todos aqueles outros adversários, todos os problemas. Então, eles tinham força para isso, tinham força para aquilo, e depois tinham a batalha e tinham força para aquilo, mas eram homens de bravura. A Bíblia descreve eles como tendo cara de leão, aquela cara assustadora, homens que não se intimidam com absolutamente nada, muito pelo contrário, homens que intimidavam outros homens. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições. Em nenhum momento o Senhor nos promete: neste mundo você só vai ter paz, neste mundo você só vai ter conforto, neste mundo sua vida vai ser um mar de rosas, neste mundo vai ser um mundo de tranquilidade. Não, o Senhor já nos alerta: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha como está em outra tradução: mas sejam, repita comigo, corajosos, eu venci o mundo. Se Deus venceu, se Jesus venceu o mundo, se outros venceram o mundo, se muitos aqueles que estavam em posição de grande desvantagem venceram o mundo, venceram as suas batalhas, então você também pode vencer. Porque os problemas só mudam o nome, mas eles sempre vão existir. Mas o poder de Deus nunca muda, ele continua sendo o mesmo. Agora, foque no seu mundo. O que diz respeito ao seu mundo? Quais são as lutas que você tem que enfrentar diariamente? Quais são as batalhas? O que chegou até você? Agora repita comigo, feche os seus olhos, por favor. Com muita fé, repita comigo: eu vou vencer no meu mundo e todas as minhas batalhas. Abra os seus olhos. E não deixe que ninguém tire isso de você. Se na Bíblia diz que nós faremos obras como as do Senhor, e até mesmo maiores, Ele venceu o mundo, então nós temos poder para vencer mais do que o mundo. Seja o mundo físico ou o mundo espiritual. Nós vamos vencer absolutamente tudo. Pois vocês não receberam o Espírito que torne de novo escravos e medrosos. O que o Senhor faz em nossas vidas, não é para que nós venhamos voltar para aquela outra realidade, para a realidade de sofrimento, para a realidade de dor. Não, muito pelo contrário, o Espírito que o Senhor nos acrescenta, a forma como Ele trabalha conosco, é para que nós venhamos abandonar e nunca mais venhamos voltar para lá, para que possamos ir para uma nova realidade. É um outro mundo, são outras vitórias, é um outro patamar de vida, é um novo padrão. Não é um Espírito para que nos torne viver um pouco mais do mesmo, não. O Espírito de Deus é para que nós possamos, repita comigo, romper. É romper. É romper com o teu momento. É romper com as tuas dificuldades. É romper com essa realidade. É romper com o teu padrão para atravessar para um outro nível. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que é o Espírito de coragem, de ousadia, de bravura, de valentia, é um Espírito de guerra, é um Espírito que luta, é um Espírito que avança, independente das circunstâncias. Tem o Rio Jordão na frente, nós vamos nadar ele, tem os inimigos do outro lado, nós vamos vencer absolutamente todos. Pode ter Saul te acompanhando, junto com os exércitos dele, para tirar a tua vida, mas o Espírito de Deus nos supre em tudo aquilo que nós não temos. 1 Crônicas 12:32. Da tribo de Issacar, 200 chefes, mais uma vez, líderes, não eram qualquer um, não eram pau-mandados, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir, e repita comigo, em qualquer circunstância. Em outras palavras, eles tinham o discernimento dos tempos. Uma pessoa que sabe agir em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, pessoas que sabem agir de todas as formas possíveis, pessoas que sabem se posicionar em todo tipo de tempo, são pessoas que não conhecem a derrota. Porque a grande maioria das coisas que acontecem conosco dependem das nossas reações. Grande maioria não, tudo. Se você sabe como reagir, repita comigo, se eu sei reagir, eu sei vencer. A frase é essa: se eu sei reagir nas minhas circunstâncias, nas minhas batalhas, eu sei vencer. E aqui nós estamos falando de 200 homens que sabiam reagir em qualquer oportunidade, sabiam como lutar em qualquer batalha, sabiam como se posicionar a todo tempo. Isso
espiritualmente, mas fisicamente também falando. Como essa reunião, uma reunião voltada para a vida financeira, imagine você um empresário, um comerciante, um trabalhador, seja o que for, que sabe se posicionar dentro do meu mercado de acordo com a realidade. Isso quer dizer que você não conhece crise. Quer dizer que não existe dificuldade. Porque no tempo que você tem que mudar o produto, você muda. No tempo que você tem que mudar aquilo, você muda aquilo. Agora pensa, por exemplo, um médico. Um médico que sabe agir em qualquer tipo de situação. Não existe doença, enfermidade, até que chegue o ponto que elas sejam incuráveis, aí seja o Senhor. Mas não existe nada que Ele não saiba lidar. Isso para todas as áreas de nossas vidas. Comandavam todos os seus parentes, todos eles, olha como está em outra tradução, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho. Em Eclesiastes diz, existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Esses homens sabiam discernir muito bem o que cada situação, o que cada tempo pedia. Olha o que diz em Eclesiastes 3:1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E esses homens sabiam qual era o tempo, o que precisava ser feito, como eles precisavam agir ou reagir. Há tempo, repita comigo, de nascer. O que precisa nascer em nossas vidas? Aí depende da nossa sinceridade para conosco e para com Deus. Para muitos, é o tempo de nascer coragem, perseverança, ousadia. É tempo de nascer um espírito de bravura. É tempo de nascer um espírito inabalável. E tempo de morrer. O que precisa morrer em nossas vidas? Mais uma vez, sinceridade e verdade. Inconstâncias precisam morrer. Incredulidade precisa morrer. Covardias precisam morrer. Inseguranças perante qualquer situação, todas elas precisam morrer. Mentiras precisam morrer. Vícios precisam morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo, repita comigo, de matar e tempo de curar. O que precisa ser morto na sua vida de uma vez por todas? O que está vivo, o que está te acompanhando, o que está te atrasando, o que está te frustrando, o que está te envergonhando, o que está te puxando para baixo, que precisa ser morto de uma vez por todas? E qual que é o tempo para isso? O tempo é hoje. Tempo de curar. Existem pessoas que estão enfermas até hoje. Quando eu digo enfermas, não é enfermas de saúde. Emocional, enfermo. Mente, enferma. Fé, enferma. Fé, doente. Fé, doente. Resultados doentes. Vida doente. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de calar e tempo de falar. Existem momentos que nós precisamos calar a boca. Muitos não têm discernimento desse tempo, não. Sabe aquela hora que você começa a questionar, a murmurar, a reclamar, a ofender, a xingar? Esse é o tempo que você precisa se calar. E muitos acabam invertendo essa questão do tempo. No tempo que é para falar com Deus, está quieto. No tempo que é para ficar quieto com o homem, está falando. E principalmente, Eclesiastes 3:8. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Existem tempos de guerra. Fugir da guerra significa fugir da tua vitória. Fugir dos confrontos, da batalha, significa fugir de tudo aquilo que você deseja viver. E esses homens
foram escolhidos a dedo pelo próprio Deus. Deus não escolhe de forma aleatória. Ele escolhe de acordo com o posicionamento de cada um. Mas eu não me sinto capaz. Se você é capaz ou não, a conversa é com Deus. Você só tem que ter coragem de dar os passos. Porque quando você tem coragem de dar o passo, de sair de dentro do teu barco, da zona de conforto, Deus concede unção, graça, para que você possa caminhar sobre as águas. O que me falta, repita comigo, o que me falta, Deus supre. De novo, o que me falta, Deus supre. Só que Deus não pode ser corajoso por nós, Deus não pode enfrentar os nossos problemas por nós, Deus não pode se posicionar com ousadia por nós. Nós temos poder, nós temos autoridade, tudo isso foi nos dado. Nós temos a força necessária. Ai, não tenho. Tem sim. É que muitos aprenderam a dar ouvidos àquilo que não deveria dar ouvidos. Muitos aprenderam a ouvir com os olhos. Como que funciona isso? Você enxerga o problema, você já está ouvindo que você não consegue vencer ele. É automático, uma coisa está ligada à outra. Não. Se for necessário, se faça de surdo, se faça de cego, mas comece a dar os passos. Porque Deus não financia quem fica parado, somente quem dá os passos. 1 Coríntios 16, 13, por favor. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. O que seria estar vigilante? Era estar atento a tudo o que está acontecendo. Estar atento ao teu casamento, ao teu financeiro, à tua saúde, a tudo. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Assim como nós lemos em Salmo 112. Eles não tinham medo, Davi não tinha medo de receber más notícias não, porque ele sabia de onde viria o auxílio dele. Ele confiava no seu Deus. Sejam corajosos. Por que coragem? Porque você só tem coragem, você só consegue chegar lá se você tiver coragem de atravessar. E sejam fortes. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, por favor. Deus está em busca de um tipo específico de pessoas. Ele quer reproduzir o padrão de Davi. Não é um padrão perfeito? Não. Mas aos olhos de Deus, é o que agrada a Ele. Deus está em busca de pessoas ousadas, corajosas. Pessoas com a face de leão. Pessoas destemidas. Pessoas que não estão olhando para o que estão fazendo, nem dando ouvidos para o que estão falando. Mas pessoas que estão focadas no lugar certo. Pessoas que, se tiverem a coragem de atravessar o Rio Jordão, o Senhor concederá vitórias. Não importa se existe um Saul te perseguindo, se existem problemas que estão te acompanhando, se você tiver bravura, ousadia e coragem, todos eles vão morrer nessa tarde. Se você tiver a coragem de se posicionar como você nunca se posicionou, tudo acaba hoje. Hoje morre, mas ao mesmo tempo nasce uma nova vida. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, mas com sinceridade, com verdade no seu coração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu não sou ousado, mas eu quero ser. Meu Deus, eu não sou corajoso, mas eu quero ser. Meu Deus, eu sou inseguro, mas eu quero ser uma pessoa segura. Meu Deus, eu quero viver uma nova história. Eu não aceito mais repetir os mesmos resultados. Eu não aceito mais ficar preso às mesmas medidas. Eu não aceito. Meu Deus, eu sou forte sim. Pelo Senhor eu sou forte sim. Pelo Senhor eu sou corajoso. Pelo Senhor eu sou ousado. Pelo Senhor eu sou uma pessoa segura. Pelo Senhor não existe nada que eu não possa fazer. E eu vou passar por cima de todas as minhas batalhas. Meu Deus, o Espírito que o Senhor derramou sobre a minha vida,
vida, não é um espírito que me volte à escravidão, ao medo, àqueles problemas, à velha história, não, muito pelo contrário, no espírito que o Senhor me dá, meu Deus, é para que eu possa viver uma nova vida, para que eu possa viver uma vida caminhando de vitórias em vitórias, e sempre para uma vitória maior, sempre caminhando de conquistas em conquistas, e sempre para uma conquista muito maior. Meu Deus, eu sei que o Senhor financia os ousados, então eu serei ousado, eu serei ousada, eu serei corajoso, eu serei corajosa, meu Deus, porque a partir do momento que eu sei que o Senhor está comigo, em todos os lugares, não há quem possa impedir a minha vitória, não há quem possa impedir a minha vitória, a partir do momento que é o Senhor que está me orientando, é o Senhor que está me instruindo, não há quem possa impedir que eu viva coisas grandiosas, e eu vou viver coisas grandiosas sim, declare isso, eu vou viver coisas grandiosas sim, não há quem possa me impedir de absolutamente nada. Meu Deus, eu sei que existe um tempo específico para cada coisa debaixo do sol, eu sei que existe um tempo para cada coisa, então peça neste momento, coloque a mão na sua cabeça e declare isso. Meu Deus, eu quero discernir os tempos, eu quero discernir os tempos, me ajude, meu Deus, a entender o que cada tempo está pedindo, seja, meu Deus, no tempo espiritual, quanto no tempo físico. Meu Deus, me ajude a discernir se é tempo de morrer, ou se é tempo de nascer, se é tempo de destruir, ou se é tempo de construir, se é tempo de avançar, ou se é tempo de ficar no lugar onde eu estou, se é tempo de sair, ou se é tempo de permanecer, se é tempo de lutar, ou se é tempo de paz. Me ajude a discernir, meu Deus, me faça como foram esses chefes da tribo de Issacar, esses que tinham discernimento dos tempos e sabiam se posicionar em todas as situações. Declare isso. Meu Deus, eu quero saber como me posicionar em todas as circunstâncias, eu quero saber como me posicionar em todas as minhas batalhas, eu quero saber como lutar todas as minhas lutas, eu quero saber como enfrentar todos os meus inimigos. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Eu quero declarar, meu Deus, sobre a vida do seu povo, que o seu povo venha viver o sobrenatural, que o Senhor venha fazer desse povo um povo ousado, um povo corajoso, um povo, meu Deus, carregado de bravura, de valentia, de ousadia. Meu Deus, que o Senhor venha transformá-los nos gaditas dessa geração, nos gaditas desse tempo, e que eles possam viver uma realidade totalmente diferente, que eles possam viver um novo começo, uma nova história. Meu Deus, eu declaro isso sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui nessa tarde, e na vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, que o Senhor venha materializar, manifestar no teu poder a tua glória na vida de todos eles, para que eles possam viver o melhor tempo, a melhor fase, a melhor história de toda a vida deles, que eles possam viver num tempo, meu Deus, onde eles não venham conhecer a derrota, porque pessoas que discernem o tempo não conhecem a derrota, mas sim a vitória, e que o Senhor possa conceder a força que lhes falta. Meu Deus, eu sei, o problema está lá, mas o Senhor também está. Eu sei que Jericó está lá, mas o Senhor também está. Eu sei que Golias está lá, mas o Senhor também está. Declare isso. Eu sei que esse meu problema está lá. Diga o nome desse problema, se são causas judiciais, se são dívidas, problemas financeiros, problema na tua empresa. Declare: os problemas estão lá, mas o meu Deus também está. As minhas lutas estão lá, mas o meu Deus também está. Meu Deus, o Senhor está em todos os lugares, e o Senhor tem poder para fazer absolutamente tudo. Eu sei que o Senhor vai honrar o seu povo, eu sei que o Senhor vai favorecê-los, colocá-los, cada um deles por cabeça, por cima, em posição de destaque, em posição de vitória, em posição, meu Deus, nas posições mais altas, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, faça o milagre, opere o sobrenatural, faça aquilo que só o Senhor tem poder para fazer, faça aquilo que só o Senhor tem poder para realizar, e comece a mudar a vida do seu povo. Meu Deus, eu não quero um povo fracassado, eu não aceito um povo envergonhado, um povo, meu Deus, humilhado, um povo carregado de sofrimento, de angústias. Não, muito pelo contrário, o seu povo não vai conhecer a derrota, a injustiça, a humilhação. O seu povo vai conhecer somente a vitória. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você conheça somente a vitória a partir de hoje, que você só venha conhecer a vitória, que as derrotas serão
cessem hoje, que as vergonhas cessem hoje, que as humilhações acabem agora, porque o Senhor está colocando um ponto final. O Senhor está colocando um ponto final. Diga: meu Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Senhor. Davi era valente, ele era corajoso, ele tinha ousadia, ele não se intimidava com absolutamente nada, mas somente por um único motivo: porque ele cria no Senhor, porque ele confiava no Senhor, porque ele sabia que o Senhor era o Deus dele, porque ele sabia de onde viria o auxílio dele. Então declare isso: eu sei de onde virá meu auxílio, eu sei de onde virá meu socorro, e o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Declare isso sobre a sua vida. Pare de trocar milhas e comece a andar uma milha a mais. Pare, comece, vai além. Deus quer que você vá além, para que você viva além. Se você for além, Ele vai te levar além. Se você não mudar, Ele não vai mudar a forma como Ele te trata. Se você quer um tratamento especial, mude o seu posicionamento, comece a enfrentar. O seu Deus é por você, o mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente. É esse Deus, o Senhor dos exércitos, que é por você. Olhe para cá um instante. Olha o que diz em Isaías 41, versículo 13. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Não tenha medo. Sabe o que significa ter o Senhor nos segurando? Quando nós estamos caminhando e existe uma zona de perigo, Ele nos levanta e nós atravessamos. Momentos de dores, Ele nos levanta. E não somente isso, nós somos comparados a um atleta, e nós temos que percorrer a nossa corrida, para que possamos receber aquele prêmio celestial, as bênçãos do Senhor. E o que acontece com as pessoas que chegam ao pódio? Pegue qualquer esporte que você já tenha assistido. Vinha alguém e segurava a mão lá em cima. É exatamente isso que o Senhor vai fazer com você. Te colocar na posição mais alta, no topo do pódio, e Ele vai pegar a sua mão e vai mostrar que você é o vencedor. Que você venceu todas as suas batalhas, que você passou por cima de todos os inimigos que se levantaram contra você. Ele vai levantar teus braços e vai dizer: essa pessoa é ousada, é corajosa, ninguém se compara a ela, não importa o que tem à frente, ela atravessa. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, repita comigo: estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você vai entrar na cova dos leões? O Senhor vai estar lá com você. Você vai entrar na fornalha ardente? O Senhor vai estar lá com você. Você vai estar parado na frente de Golias? O Senhor vai estar lá com você. Você vai estar dando as voltas em Jericó? O Senhor vai estar lá com você. Você vai estar em frente ao vale de ossos secos? O Senhor vai estar com você. E por fim, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Feche os seus olhos mais uma vez. Cada vez que você for sair da sua casa, ir para trabalhar ou para qualquer outra coisa, você pode ir para um lugar que te remete a tristeza, sofrimento, um lugar onde você nem se sente mais bem. Mas você vai dizer exatamente isso: eu vou para este lugar, mas o Senhor está junto comigo. Todas as vezes que antes de você dormir, você deitar no seu travesseiro e começar a pensar nos seus problemas, o problema está lá, e você vai dizer para você: o meu Deus também está. Então não tem margem para derrota, não tem margem para humilhação, não tem margem, porque se Deus é por nós,
não há quem possa ser contra nós. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu peço que o Senhor realize uma grande obra na vida de cada uma das pessoas que estão aqui e na vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, que o Senhor possa honrá-las, favorecê-las, que o Senhor possa colocá-los, meu Deus, nas posições mais altas, em posição de vitória. Meu Deus, que onde o seu povo foi humilhado, que eles venham ser honrados, que onde eles foram derrotados, que eles venham sair vencedores, em todos os lugares que eles foram colocados, nas posições mais humilhantes, que nestes lugares, nesses mesmos lugares, onde eles conheceram a dor, o sofrimento, que eles venham conhecer o poder do Senhor, a glória do Senhor, meu Deus, para que eles possam viver um novo tempo, um tempo de grandes vitórias. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo esse teu mês, que esse mês venha ser um mês incomparável, que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que vocês não desfrutaram, vencer tudo aquilo que vocês não venceram, e que vocês possam ter um dia melhor do que o outro, uma semana melhor do que a outra, que esse mês venha ser disparado, o melhor mês de toda a tua história, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.